A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos ali no centro, na rua Fausto de Souza, número 353, esquina com o Poço BR, logo no início da rua Correia Pinto. Você é nosso convidado para estar conosco. Nossas principais atividades são aos domingos, às 9 horas da manhã, culto, 10 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas, 7 horas da noite, mais um culto ao Senhor. Temos muitas outras atividades durante a semana, mas essas são as nossas principais. Queremos convidar você a estar conosco e participar com a gente de um momento de louvor a Deus, de estudo da palavra, de buscar ao Senhor naquele momento. Aliás, é isso que nós vamos fazer agora, então eu quero convidar você para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orarmos a Deus. Senhor, como é bom tirar um tempinho do nosso dia para estarmos juntos de Ti, Pai. Lembrarmos que Tu és o nosso Pai Celeste, lembrarmos, Senhor Deus, que Tu, Senhor Deus, que nos sustenta, lembrar que foi Tu que nos criaste, Pai. E nós agora queremos, Senhor Deus, buscar ao Senhor e vivemos juntos de Ti, Pai. Mas para isso, Senhor Deus, nós precisamos que o Senhor fale conosco e use a Tua palavra para falar conosco, Pai. Quero Te implorar que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo esse programa agora, assistindo esse programa. Que Tu fales ao coração deles, que haja morada no coração deles, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a ler junto comigo o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Acompanhar a leitura que eu farei, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Desde a história da redenção, desde a do povo de Israel até agora, envolvendo a igreja, os cristãos têm feito uma pergunta: como ser cristão no mundo, num ambiente que parece tão contrário a Deus e tão contrário às coisas que Deus determina para nós? Essa tem sido uma pergunta difícil de responder. Se você pegar desde lá de Adão e Eva, desde Abraão, nós vemos que o mundo jaz no pecado. E o pecado o que é? Rebelião contra Deus. É cada um querer fazer o que quer, cada um querer fazer o que pensa, cada um fazer aquilo que sente no seu coração, cada um fazer aquilo que acha melhor para si mesmo. E você não precisa ser cristão para entender que muitas vezes nós achamos e gostamos de coisas que vão trazer consequências para nós. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de álcool e usa álcool todo dia em grande quantidade. A consequência para ele vai ser um problema de fígado, um problema de outros membros do nosso corpo. A pessoa que, infelizmente, faz uso de substâncias ilícitas, ela vai ter consequências para a sua vida, para a sua memória, para o seu corpo, para a sua família. Da mesma forma, as nossas escolhas que nós fazemos e o nosso jeito de viver também fazem parte da nossa vida e trazem consequências para o nosso dia a dia. O cristão olha e fala assim: mas o que fazer diante de uma cultura, diante de um povo que muitas vezes nem tenta negar a todo custo que Deus existe? Eu queria meditar com você sobre isso hoje.
E eu queria começar a dizer que durante a história do cristianismo, a história da redenção, que começa desde o Velho Testamento, desde a criação do povo judeu até hoje, o povo de Deus costuma responder com duas principais posições. A primeira é a de isolamento. Essa foi uma decisão e uma atitude tomada por muitas pessoas no início da igreja cristã. Eles foram viver nos monastérios. Muitos viviam sozinhos no deserto, viviam sozinhos nas florestas, e quando questionados, eles eram por outras pessoas, eles respondiam: nós imitamos o exemplo de João Batista. Por que o exemplo de João Batista? Porque João Batista vivia no deserto e comia mel silvestre e gafanhotos e se vestia com peles de animais. O exemplo deles, eles falam: nós vivemos como João Batista. Até hoje existem os monges que vivem isolados do mundo. Essa é uma resposta possível, a resposta do ascetismo. Mas essa visão, essa colocação, perde a essência do que é ser cristão, perde a essência do que é ser povo de Deus, perde a essência da missão que Deus nos deu, da tarefa que Deus nos deu, de testemunhar quem Ele é, o seu poder e como Ele pode transformar a vida de pecadores como eu e você. A segunda decisão, a segunda posição extrema é a de que o cristão pode e deve se misturar com a cultura e fazer o que ele quiser. A gente viu isso e percebe isso em muitas coisas na sociedade. Talvez a grande questão levantada esse ano e percebida pela mídia nesse ano, pelos jornalistas, pelas redes sociais, foi a questão de que algumas igrejas criaram blocos de carnaval para pularem ali e evangelizarem. E eu entendo que essa não é a melhor solução. Como eu entendo que a melhor solução também não é a pessoa se isolar desse mundo. Eu entendo que entre o branco e o preto há vários tons de cinzas que nós precisamos trabalhar com isso e pensar sobre isso. E eu quero convidar você a ler esse texto e esse versículo de Mateus capítulo 5, versículo 13, sobre essa ótica. Como o cristão deve viver na sociedade atual. Primeiro, Jesus Cristo fala para pessoas que já criam nele, que já tinham confessado a Ele como Senhor e Salvador, que já tinham entendido que eles precisavam chorar e se humilhar por causa do seu pecado. Pessoas que entendiam que Ele era o pão da vida e que Ele poderia matar a sua fome e sede de justiça. Eles entendiam que Jesus Cristo tinha dado um novo sentido para a vida dele. E para essas pessoas é que ele vira e fala assim: vós sois o sal da terra. Dá uma tarefa de ser sal. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, um piá de 20 anos, 19 anos, eu fiz uma pesquisa sobre as funções do sal e as propriedades do sal. E eu queria pensar e refletir sobre essa pesquisa em cima desse versículo com vocês hoje. Primeira coisa que a gente vê aqui, e a Bíblia afirma isso, e um dos versículos de Jó fala que como comer o ovo sem sal, porque ele não tem gosto. Então o sal ajuda a dar sabor a todas as coisas. Eu acho interessante que quase todas as coisas que nós comemos sem sal vira doce. Até a carne. Quando a gente come, a carne vira doce se você não colocar sal nela. E a gente percebe que o sal vai dar sabor. A carne vai dar sabor. Aos vegetais vai dar sabor. A tudo que comemos. Alguns confeiteiros colocam até uma pitada de sal nos bolos
para realçar o sabor do bolo. O sal é essencial para ter gosto. E eu entendo que o cristão é o sal da terra, porque ele demonstra o sabor que falta nesse mundo. Esse mundo é insosso, gente. Nós vivemos correndo atrás de vaidade, de futilidades. Nós vivemos correndo atrás do vento, daquilo que não satisfaz a nós mesmos, porque nós vivemos em rebelião contra Deus. Tentamos preencher um espaço dentro da nossa vida que só pode ser preenchido por Deus. Essa foi uma ideia com essas mesmas palavras que Agostinho colocou. E o cristão ajuda a ser sal nessa terra, lembrando de que nós fomos criados para viver com Deus e ao lado de Deus, não longe dele. Às vezes a gente se pergunta e começa a ver e falar e pensar como que esse mundo é insosso, como esse mundo é sem graça. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você entender bem o que eu estou falando. Talvez onde você trabalha ou na sua empresa você buscou muito crescer, seja como empregado, seja como patrão. Mas assim que você cresceu, que a sua empresa cresceu, você chegou e falou assim: o que eu vou fazer agora? Nós já buscamos uma outra meta, nós já buscamos um outro objetivo, porque nada daquilo satisfaz a nossa vida. Às vezes, a gente está no encontro familiar e fala assim: puxa, tá tão gostoso aqui, quando vai ser o próximo? E já pensa no próximo, ao invés de curtir aquele momento e aproveitar aquele momento. Nós somos assim, porque nós vivemos longe de Deus. Mas o cristão, quando se envolve na sociedade, ele faz você e eu lembrarmos de que Deus existe e que nós precisamos estar juntos dele. Pastor, tudo bem, o senhor está falando isso, o senhor está colocando essas coisas, mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Para mim nada disso faz sentido. Eu quero convidar você hoje a pensar e refletir sobre isso. Você já parou para pensar que quanto mais a gente conquista as coisas, por melhores que elas sejam, por mais que nos tragam satisfação, logo depois a gente já quer outra coisa? Porque a nossa alegria aqui é totalmente momentânea. Nossa alegria aqui é fútil. Mas quando a gente pensa na alegria que Deus pode nos dar e crê na alegria que Ele pode nos dar, tudo fica diferente. Mas eu queria pensar com você aqui também em outra coisa. O sal também ajuda a conservar os alimentos. Eu vim de São Paulo, em São Paulo há muitos nordestinos, e uma das comidas preferidas do nordestino é a carne seca. É a carne conservada no sal. Aqui no sul, no Rio Grande do Sul, é o charque, que também é conservado no sal. Aqui na nossa região nós temos muito a copa do suíno, que também é conservada no sal. E esses alimentos não precisam nem de geladeira. Depois que tu salga e deixa ali pendurado nos varais para desidratar, a carne fica conservada ali para o resto da vida. Para a gente comer é preciso deixar a carne de molho, tirar o sal e daí sim você consegue comê-la. A nossa região aqui, a região o Caminho das Tropas que a gente tem aqui em Lages, ela foi criada muito na base do charque, levando o charque do Rio Grande do Sul para São Paulo e para os outros estados. O sal ajuda a conservar a terra. O sal ajuda a conservar os alimentos. E por que é importante lembrarmos sobre isso?
Porque às vezes o cristão é chato. E quando o cristão se posiciona, as pessoas querem cancelar ele. Mas ele precisa conservar ainda alguns marcos na sociedade que lembram que Deus existe, que lembram que nós não servimos a nós mesmos, mas servimos a Deus. Nós estamos tendo uma pauta chata de tratar, mas importante. Esse mês aqui, o mês passado, no Congresso Nacional e lá no Supremo Tribunal Federal, há vários projetos, há várias situações ali sendo colocadas sobre a questão do uso de entorpecentes, da maconha. E a grande questão nossa é: maconha faz mal? Maconha faz mal, a não ser que seja em uso medicinal. Então nós precisamos dizer que isso é errado. Para quê? Para conservar um pouco da bondade e da convivência humana que ainda existe aqui na nossa sociedade. Nós precisamos dizer, por exemplo, que aborto é pecado. Poxa, pastor, mas o senhor não é mulher para dizer isso. Só pode dizer quem é mulher. Mas a Bíblia fala que a vida humana é importante. E se você já olhou um ultrassom de um feto de 4 semanas, você vai ver que ele de um tamanho de um grão de arroz, o coraçãozinho já bate. Então, quando a gente pensa no aborto, a gente pensa em tirar uma vida. E isso não pode servir como controle de natalidade. Nós precisamos dizer o que é certo. E nesse ponto o cristão precisa marcar ponto. Ele precisa dizer, ele precisa afirmar suas posições. Nós estamos na sociedade, estamos nesse mundo, mas nós precisamos dizer o que é certo e o que é errado, para conservar ainda um pouco daquilo que Deus deixou para a gente. Mas também aqui, nas minhas pesquisas que eu fiz sobre o sal, eu pesquisei e percebi que o sal é uma das maiores fontes que nós temos de sódio. E o sódio é importante para manter a nossa pressão arterial funcionando. Tanto é verdade que se você tem hipertensão, você não pode usar muito sódio, porque vai fazer com que ela suba demais. É tão importante que hoje em dia os alimentos que nós compramos aparecem lá, rico em sódio. Mas é esse sódio que vai nutrir e vai fazer com que a tua pressão fique normal. O cristão é o sal da terra também, levando Jesus Cristo para a vida das pessoas e mostrando que Jesus Cristo tem poder para transformar a vida das pessoas. É por isso que Jesus Cristo falou: vós sois o sal da terra. Nós precisamos levar Jesus Cristo. Mas como? Falando só não, testemunhando. E aqui eu quero pegar um exemplo de um homem do Antigo Testamento que ele foi levado como escravo para um cativeiro, para um lugar distante, como um imigrante, quando ele tinha 15 anos, um adolescente. E ele viveu muito tempo. E durante todo esse tempo que ele viveu, ele ousou testemunhar de que Deus existia e que ele amava a Deus e Deus o amava. E ele respeitava a Deus e Deus cuidava dele. Esse homem foi Daniel, um homem que temeu a Deus. Um dos livros que falam sobre a vida de Daniel tem um título até interessante. Ele fala assim: ouse ser firme. Daniel foi um homem firme, que na sua vida testemunhou quem era Deus. Se eu e você queremos fazer diferença nessa sociedade que nós estamos, se você como cristão quer fazer diferença, se você que não é cristão quer ver diferença, o cristão precisa viver
e testemunhar na sua vida o Evangelho. Eu quero caminhar para o final dessa meditação, dessa reflexão aqui, pensando com você que quem se mistura com o mundo não entende e aprova tudo o que acontece na sociedade atual, não entendeu quem é Jesus Cristo e o que Ele quer de nós. E quem também se isola, não entendeu a missão que Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo, em João capítulo 17, fala assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Foi a oração sacerdotal que Ele fez por nós. Então, a nossa tarefa é de fazermos diferença, marcarmos que somos de Deus e demonstrarmos o amor de Deus para as pessoas. Ser salvo é isso. De vez em quando o cristão vai ser chato mesmo, porque ele vai falar as coisas que talvez o mundo não quer ouvir. E você que não é cristão e está ouvindo essa mensagem aqui, está assistindo esse programa hoje, talvez você olhe e fale assim, mas precisa ser tão chato assim. Entenda, Deus deu essa tarefa para o cristão e ele precisa fazer isso. Quando o cristão se mistura com o mundo e aceita todas as coisas do mundo e aprova todas as coisas da nossa sociedade, o cristão não entendeu o que é ser cristão e deixa de ter influência. Porque as pessoas olham para nós cristãos e querem ver uma pessoa diferente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra fala conosco e Jesus Cristo falou essas palavras, que nossa tarefa é ser sal. Nossa tarefa é dar sabor a um mundo insípido. É conservar o que ainda há de bom nesse mundo. E é levar nutrientes, levar a salvação, levar Jesus Cristo para outras pessoas, Pai. Que eu e meus irmãos e as pessoas que estão ouvindo aqui possam crer e entender isso, Pai Santo. E possamos viver isso. Aqueles que já creem em Jesus, que cada vez mais estejam firmados em Ti. E vivam isso. Aqueles que não creem em Jesus, entendam que essa é a tarefa do cristão, mesmo que cause transtornos e mesmo que cause objeções a eles, Pai. Mas essa é a tarefa do cristão. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, dê saúde, dê emprego, dê educação, dê moradia para as pessoas aqui em Lages, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, também o nosso estado. Que o Senhor abençoe o nosso país, Pai. Que o Senhor dê governantes que temam o Senhor e vivam para o Senhor, Pai Santo. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a ficar com a programação da Nova Era TV e fazer uma visita para nós e fazer parte da Igreja Presbiteriana de Lages. Domingo, 9 horas da manhã, culto, 10 horas da manhã, escola dominical e às 19 horas, culto ao Senhor. Deus te abençoe, um ótimo dia.